Olá pessoal, boa tarde. É, Vamos falar hoje sobre um tema que vem tendo um destaque por conta do número de casos crescente que tem surgido, tanto nas escolas quanto em instituições e no meio familiar, né? E o tema é o autismo, certo? Então a gente tem visto que os casos de autismo têm crescido muito, e daí uma preocupação grande por parte de estudiosos, médicos, pesquisadores, professores, né, que nem sempre, principalmente os professores, nem sempre têm um conhecimento para lidar com esses casos. E aí causa ansiedade para o professor, frustração para o professor, que muitas vezes não está preparado. Bom, como a gente sabe, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação social, na comunicação e nos comportamentos repetitivos e restritos. O DSM-5 ele traz uma modificação, né, na visão sobre o autismo. Por quê? Porque até o DSM-4 o autismo não era considerado como uma deficiência. E a partir do DSM-5, nós temos já essa situação definida, né, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Então, o autismo passa a ser também uma deficiência. A gente sabe que o autismo, ele tem 3 características que são essenciais para o diagnóstico. O diagnóstico não será feito por uma pessoa leiga. Esse diagnóstico tem que ser feito por um especialista, um neurologista, um pediatra com especialização, né? Enfim, tem que se trabalhar com pessoas balizadas para poder fazer um diagnóstico assertivo, né? E esse diagnóstico é de fundamental importância, e é bom também nós termos assim clareza de que o autismo, desde muito cedo, desde os primeiros anos de vida, os pais, os familiares têm condições de estar por meio de observação, né, verificando comportamentos que não são comportamentos normais para uma criança naquela faixa de idade, né, e que chama a atenção para que nós possamos procurar o auxílio, né, que seria, no caso, os médicos, né. Isso já no primeiro mês de vida é possível ser detectado, né? Alguns sinais como contato visual, né? A criança com autismo, ela tende a ter um contato visual pobre, né? A ausência de balbucios, gestos sociais, eles não respondem pelo nome quando são solicitados. Algumas crianças preferem estar isoladas, né? Por exemplo, é difícil um bebê que com 3, 4 meses prefira estar no berço do que no colo, no aconchego do colo do pai, da mãe, né? Geralmente eles gostam, mas
alguns casos de crianças com autismo apresenta essa característica. E esses detalhes, eles são colocados por uma pessoa, um profissional muito experiente, estudioso da área, que é o professor doutor José Salomão Schwastner. Ele é um estudioso, né, da área do autismo, pesquisador, e trabalha com isso, tem vários livros, arquivos, enfim, é uma pessoa balizada, né? Então, esses diagnósticos, eles são, conforme ele próprio diz, são muito importantes que seja feito na mais tenra idade. E a criança, lógico, dá indicativos para as pessoas. Então, é uma questão também de atenção e observação dos pais e familiares, né? Agora, cabe lembrar que o diagnóstico clínico é importantíssimo e só pode ser feito por um profissional especializado, tá? Dentre os critérios, né, pontuados para o diagnóstico do autismo, existem não só os que eu já pontuei, mas a gente tem outros critérios também. Por exemplo, já numa fase escolar, né, as crianças que apresentam dificuldade em compartilhar objetos, né? Então, por exemplo, nas escolas, os professores precisam estar atentos para verificar aquelas crianças que preferem brincar de forma isolada, né? Que têm dificuldade em compartilhar com os coleguinhas objetos, jogos, né? Então eles preferem fazer esse tipo de atividade de forma individualizada quando a atividade é para ser desenvolvida num coletivo, né? Então, nem sempre as respostas que a criança oferece são em casa. Então, é necessário que os profissionais da educação estejam atentos para sinalizar para os pais, né? Que, lógico, naturalmente, vão precisar procurar um atendimento, conforme eu já disse, sempre um atendimento especializado. Infelizmente, no Brasil, o tratamento para o autismo ainda é muito precarizado. A rede pública, ela não disponibiliza muitos lugares, muitos postos para atendimento a essa demanda, né? O atendimento é disponibilizado? Sim, porém, a demanda é muito grande e precisaríamos de ter muito mais locais, né, públicos para desenvolver esse tratamento. E isso se dá por conta de quê? Porque o Estado não tem uma capacidade de atender a demanda. Existem os CAPs, né, que oferecem tratamentos. Entretanto, em virtude, repito, da demanda, não é suficiente. Aí o que acontece? Acontece que a gente tem um número ainda muito grande de crianças, jovens, adolescentes não diagnosticados e frequentando a escola. Então, mais uma vez, os educadores, os profissionais da educação precisam estar atentos para, junto com as suas equipes gestoras, estarem sinalizando para os pais para que esses possam procurar o atendimento. Que quanto mais precoce, melhor.
melhores condições de um tratamento adequado e com resultados, porque nós sabemos que o autismo, ele não tem cura, né? Não é uma patologia que tenha cura, né? Não tem, o autismo não tem cura. Entretanto, nós temos aí tratamentos, né, que podem ser muito eficazes, desde que no tempo certo, né? No final de 2012, a presidente Dilma assinou a lei que pela primeira vez reconhece o autismo como uma deficiência. Até então, os pais de crianças autistas não contavam com nenhum tipo de ajuda. E a partir daí, né, passa-se a ter um atendimento um pouco melhor, um pouco mais eficaz, né? Uma vez que passa a ser considerado como uma deficiência, né? Bem, pessoal, não existe cura para o autismo e também não existem medicamentos específicos. O que nós temos são medicamentos sintomáticos, né? Então, que vão diminuir sintomas, porém, a cura não há, tá? Agora, o que nós temos já, que já é conhecido, que já é sabido, é que hoje em dia existe um grande investimento, né, no tratamento. Então, já existe uma preocupação por conta dos órgãos públicos, né, de saúde, em estar tratando desse problema, que, como eu disse no início do vídeo, é um problema crescente e que nós precisamos dar um atendimento, dar uma atenção melhor e mais eficaz, né? Em relação aos especialistas médicos que cuidam, né, especificamente de crianças ou jovens com esse caso, não existem muitos formados nessa especificidade. Então, dificulta também, né, esse tratamento. Esperamos que as nossas políticas públicas tenham um olhar mais afinado, né, para esse problema que existe, vem numa crescente, e esse público-alvo, eles precisam de uma atenção, tanto pelo lado da saúde, quanto pelo lado da educação. Enquanto estudos, pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, nós temos aí umas pesquisadoras americanas que nos colocam uma situação que, por meio do olhar da criança, é possível levar um diagnóstico precoce. Então, elas desenvolvem aí um estudo, uma pesquisa, que revelam uma técnica que promete levar ao diagnóstico precoce de autismo a questão do olhar dos bebês, né? Então, nos slides vocês têm aí uma explicação melhor, o nome das pesquisadoras, né? E enquanto medidas educacionais, a gente tem algumas atividades que podem ser adaptadas para os professores, para os psicopedagogos, que podem trabalhar desde as emoções,
né, com eles até atividades dos componentes curriculares que compõem a grade de cada nível em que eles estejam. Então, nós temos aí uma série de atividades que podem estar sendo utilizadas, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido, assim, trazido um pouco mais de conhecimento. E curtam, quem gostou, dá uma curtidinha, né? Eu aceito sugestões sobre outros temas, né? E eu vou procurar estar trazendo coisas novas em relação ao tema do espectro autista e outros temas de interesse da educação especial. Obrigada.